Feliz Natal, senhoras e senhores. Hoje estamos começando a nossa live pré-gravada, mas gravada ao vivo, para passar aqui com vocês no dia 23 de dezembro. Lembrando que nós estamos de férias, então nós fizemos já debates pré-gravados para passar aqui para vocês, para não deixar de ter aqui nosso programa às quintas-feiras. Então hoje vai ser mais um debate, mas assim sobre retrospectiva 2021, aqui no Planeta Diário. Então rola a vinheta e bora conhecer o nosso... E vamos falar sobre discutir, você já conhece nossos convidados. E começa agora o programa de jornalismo com opinião independente, Planeta Diário. Eu falo convidado, mas não é mais convidado. Já fazem parte aqui do Diário do Capitão. Vamos começar aqui com o Paulo. Tudo bem, Paulo? E aí, tudo bem, Thiago? Tudo bem, Israel? Vi que vocês não trocaram de roupa. Na verdade, eu não troco. Na verdade, eu não troco de roupa. Aí? Já faz há um ano. Eu sempre uso essa mesma camiseta. E olha, eu não lavo. Aliás, audiência aí, faltam 2 dias para o Natal. Feliz Natal a todos vocês. Um próspero ano novo, porque só vai ter live depois, né? Mesmo gravado. Isso aí, Israel. É isso aí. Também pode se apresentar e falar um Feliz Natal para os nossos telespectadores. Então, Feliz Natal para todos. Nessa live gravada, mas ao vivo, eu até estou me sentindo na fila espacial, né? É gravado, mas é ao vivo, é um tempo não linear. Ela é gravada de maneira ao vivo, mas ela tá vindo gravada a coisa. Tipo o programa da Eliana que eu participei. Eles gravam como se fosse ao vivo, mas vai ao ar bem editado. Por isso que eu falei, a gente tá aqui num tempo não linear. Aconteceu uma coisa quântica, né? É só colocar quântico na frente que tudo... diretamente da fenda espacial. Para vocês. Bom, hoje é mais sobre a retrospectiva aqui no Diário do Capitão. A gente já está aí há 2 anos, né, fazendo o Planeta Diário, já vai entrar para o 2º ano, né? A gente está aqui fazendo esse nosso programa, que é tão especial, a gente consegue se reunir aqui, né? Toda quinta-feira, né? Não é toda quinta-feira, a gente começou gravando eles às quartas-feiras, né? Indo ao ar às quintas de manhã, mas a gente teve a opção do ao vivo. E foi um formato que pegou muito, né? Eu acho que a gente for fazer uma retrospectiva aí, foi um formato que pegou, o pessoal gostou de casa, né? Eu tenho muitos elogios também ao nosso programa, ao nosso formato do programa e aos participantes, né? Que o Paulo veio como convidado, já veio como convidado e a gente agora já faz parte da bancada da mesa, que a gente não pode mais trocar, é só a gente. Então assim, parabéns para vocês, a gente sempre recebe elogio, que o nosso entrosamento funciona e funciona bem demais. Sobre isso, eu quero perguntar para vocês aí, nós estamos no ano de 2021, se encerrou, tá se encerrando, né? Porque a hora que entra em dezembro já entra em desespero, né? Acabou, não dá para fazer mais nada, né? E eu quero perguntar para vocês aí o que mais marcou vocês no ano de 2021, e pode falar o que vocês quiserem, meter pau na concorrência, meter pau no Kurtzman, falar que a vinhetinha eu perdi, inclusive, né? A gente pode falar bem de alguma coisa, porque em 2021 completou 55 anos de Star Trek também, então eu vou começar com o Israel. Posso começar com você, Israel? O que mais te marcou nesse ano de 2021? Olha, eu vou falar 2 coisas. O que mais me marcou, vamos dizer, dentro do nosso trabalho aqui dentro do canal e no fandom, foi a divisão do fandom gerada, em primeiro lugar, pelo Kurtzman com Star Trek Discovery. E, infelizmente, que algumas pessoas, eu digo assim, que caíram nessa história e acabou tendo uma separação, né? A gente sempre discutiu Star Trek, em cada série que foi lançada lá no passado. Eu me lembro de Deep Space Nine, talvez seja uma das que mais gerou discussão, debate. A gente tinha discussões acaloradas dentro do fandom, mas nunca teve uma divisão como existe hoje. E isso, para mim, é uma das coisas mais tristes que ocorreram em 2021. Não começou em 2021, mas eu acho que em 2021 foi o auge disso, talvez pela pandemia, todos nós em casa, tendo mais programas, mais lives ocorrendo, e gerou esse cenário que nós temos hoje. Por outro lado, eu não posso deixar de falar na minha vida pessoal. Eu vou ser pai. Hoje, como está gravado essa live, quando for ao ar, não sei se eu já não terei a minha filha no colo ou não, mas está aí na iminência de nascer. Israel, que bacana. Só que você
Meus parabéns se tiver. Mas assim, uma coisa que marcou que o Israel falou em 2021, já que o Israel, então vou passando, já jogo para ele também de novo. Israel, o que mais me marcou em 2021 foi a gente ser profético com alguns programas, né? Foi a gente ter falado algumas coisas aqui na semana seguinte, menos de 7 dias já tinha acontecido, né? Como você acabou de tomar o quê? Lembra que a gente vinha falando, vamos tomar um café, né? A gente foi profético, criamos até uma vinheta, né, para profetizar essa brincadeira, né? 2021 foi algo que a gente profetizou muitos outros programas, inclusive até entrevistas, né? Que a gente começou a fazer entrevistas e de repente aí, né? Surgiram outras também, né? No mesmo estilo. Mas antes de passar, só um comentário antes de passar para o Paulo. Tem um ditado que eu acho que se aplica bem a nós nesses casos, que se diz o seguinte: plagiar é admirar. E Paulo, você que não tem muita ideia, mas o que te marcou no ano de 2021 aqui no nosso universo? Cara, eu acho que o grande protagonista de 2021 foi o próprio Tracker. Eu acho que foi o ano da libertação de muitos trackers, né? A gente observou até no crescimento da nossa audiência e da nossa linguagem, o quanto cresceu o número de pessoas que perderam a vergonha de dizer que achavam que o Discovery era horrível, né? E a gente viu muita gente aí sair do armário, literalmente, e falar, olha, eu sou muito fã de Star Trek, mas esse negócio é muito ruim. Então, eu acho que, de certa forma, a gente, além de vocalizar o pensamento de uma grande parcela dos fãs, nós também inspiramos muita gente a sair da chamada espiral de silêncio aí, que não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode fazer piada com isso, não pode fazer piada com aquilo. Essa mentalidade totalitária aí que tem tomado conta de alguns canais e do comportamento de algumas pessoas, que é uma coisa muito triste e totalmente anti-Star Trek, né? Star Trek é infinita diversidade com infinitas combinações, e não infinito totalitarismo, de você assistir o errado, então você tem que aceitar só uma opinião. Então, assim, sinceramente, acho que o público foi a grande estrela de 2021. Acho que não só em Star Trek, acho que o público em geral do mundo nerd tem tentado se libertar em relação às pautas repetitivas e politicamente progressistas em todas as produções que a gente vê hoje aí de grandes franquias. Então eu acho que o meu destaque de 2021 é para o público. Emendando isso, acrescentando o que você falou sobre esse racha do fandom, a gente realmente aconteceu, na verdade, principalmente no ano de 2021, porque o que você falou, né? A gente vinha falando aqui, a gente estava meio que sozinho. De repente, a gente viu que a gente deu uma força no fandom, o fandom começou a se expressar mais, a nossa gente cresceu muito, né? Que aí teve o reflexo, né? A gente falou assim, pô, quando a gente viu que tava dando certo, né? Quando a concorrência começou a vir no nosso chat, falar que a gente não pode falar, porque nós não somos nem jornalistas e nem roteiristas, né? Então você vê que, assim, é um desespero, né? Assim, a pessoa não... Emendando o que o Israel falou antes, que você falou também, né? Tipo, como não conseguiu calar a gente viu que em 2021 teve foi algo bem decisivo, né? Que começou vindo a nós falar que a gente não é nem roteirista nem comentarista, então a gente não pode ter o nosso programa. Não, tentaram desqualificar de tudo quanto é jeito. Tentaram desqualificar falando de fake news, tentaram criar checador de fatos para rumor, tentaram falar que não assistia direito, tentaram desmentir o negócio da Netflix, que a gente falou que ia sair da Netflix. Cara, foram tantos episódios, assim, mas eu acho isso irrelevante, porque, assim, a dor de cotovelo e tentar impor opinião em cima do outro é uma coisa tão pequena, entendeu? Porque eu acho que se você tem argumentos e você tem uma construção em cima disso, você pode perfeitamente convencer alguém de que, olha, não é tão assim, tal, tem esse lado positivo e tal, tal, tal. E, no fundo, a gente veio aqui falar a nossa opinião. A gente não veio aqui pregar contra, a gente não veio aqui destruir ninguém, a gente só veio aqui, sendo fã de Star Trek desde criança, falar o que a gente pensava de tudo que estava acontecendo. E falar sem filtro, que é muito importante hoje. E encorajar que as pessoas também falem sem filtro. Porque nós não podemos viver nessa redoma de que não pode falar nada, de que não pode expressar o que pensa, que isso é a pior prisão que a gente pode ter, entendeu? Então, eu acho que por passar esses ideais, por libertar muita gente, eu sei porque tem gente que me procurou no chat e falou, porra, o que vocês fazem eu acho do caralho,
vocês me representam, continuem aí fazendo. Então, assim, quando você ouve isso de algumas pessoas, você sente que faltava alguém chegar e dar a sacudida, né? Então, acho que a gente fez esse papel e fez muito bem. E só me permite fazer uma complementação nisso, porque o Paulo abordou um ponto que está relacionado a um momento da sociedade que nós estamos vivendo, que é uma alta polarização, que nós estamos observando hoje aí. Então, por que estou falando na polarização? Há, dentro de grupos que nos criticam, também eu já escutei muito em relação à tendência ou ideologia, ou como você queira chamar, na questão política. Eu gostaria de citar uma pessoa, me perdoe que eu estou citando nominalmente, mas eu acredito que não vai ter problema, que é a Nair, que é uma das ouvintes do canal. Por que eu estou citando a Nair? Porque claramente muitas das posições que nós estamos colocando aqui são associadas a uma visão mais da direita. A Nair é uma ouvinte do canal, se identifica completamente com a esquerda. Nós temos programas, logo depois do programa, muitas vezes ela me liga, olha, isso aí achei legal que vocês falaram, isso aí eu não concordei com vocês, não concordei mesmo. Cara, e isso que é legal, porque a Nair é uma pessoa de esquerda, assiste o nosso canal e é uma das grandes críticas de Discovery, mostrando que não interessa, inclusive, a tua posição política, e não interessa se você concorda ou discorda de muitas coisas que nós falamos aqui. Essa liberdade de falar faz com que pessoas como a Nair, que são de esquerda, venham para cá e escutam, porque sabem o que a gente está falando é sincero, concordam com muita coisa que nós estamos falando, e é um exemplo de como a gente pode ter um papel importante nessas discussões do fandom. Mas Israel, desculpa, Thiago, mas Israel, uma coisa que é importante deixar claro é que nós nunca fizemos a avaliação de acordo com ser de esquerda ou de direita. Eu, pelo menos, nunca fiz isso. Eu canso de dizer aqui, eu já disse pelo menos umas 20 vezes, que eu sou fã de uma série chamada The Handmaid's Tale, que é o conto da Aya, que é totalmente esquerdista, mas que tem um roteiro bom, um suspense bem construído, personagens desenvolvidos, que é muito legal, entendeu? Então, eu acho que para você avaliar uma produção, você não precisa avaliar sobre o prisma se você se identifica por ser direita ou esquerda. E sim, se é uma boa construção de história, se te diverte, se agrega alguma coisa para você. Agora, as nossas críticas, elas são baseadas no que foi Star Trek e no que é hoje. Então, essa é a base da nossa crítica. Tanto faz se é de esquerda ou de direita. E tem valores que não são nem de esquerda nem de direita. Então, liberdade de opinião, eu imagino que os dois deveriam defender. Ou democracia também os dois deveriam defender. Então, assim, não tem nada a ver com esquerda ou direita. No fundo, a gente acaba associado a isso porque nós temos valores que não são totalitários. E a gente está vivendo uma corrente do outro lado muito totalitária, em que você não pode falar opinião diferente. Aí fica muito difícil. Mas sobre isso que vocês estão falando, é o que, assim, sobre o que aconteceu, mas assim, querendo ou não, mas o que aconteceu durante muito ano, o que aconteceu nesse ano foi que o nosso público se tornou muito mais ativo, isso a gente não pode discordar. O fandom, em geral, o Trek se tornou mais ativo na sua opinião. Porque antes eles sofriam daquilo também. Por isso a gente, Diário do Capitão, a gente começou realmente a falar as coisas. Porque a gente via que quando a gente tinha alguma crítica, alguém ia fazer alguma crítica em qualquer post na internet, ele fazia alguma crítica, já era taxado do quê? De hater, não assistiu direito, você entendeu? Sua opinião não vale, você entendeu? Não desconsidera. Então, quando a gente começou com o Planeta Diário, em 2021, você viu que o fandom conseguiu ter espaço na sua crítica. E a gente conseguiu derrubar isso. Então, você vê que o nosso fandom hoje, nos comentários, em tudo, ele tá muito mais ativo. O Navarro elogia sempre a gente. Né, o Naval, a gente viu uma mudança no perfil da nova frota na hora de elogiar lá, você entendeu? Porque o Capitão Fernando no muro, você entendeu? Ele não tá mais no muro, você entendeu? A gente até zoava no Tá Bom ao Vivo sobre isso, você entendeu? Então, assim, as coisas mudam, você entendeu? Então, assim, a gente viu que a gente foi. E no ano de 2021, os ataques que a gente sofreu ao longo do ano foi impressionante. E uma retrospectiva que eu quero fazer é que a gente foi atacado o ano todo. Só que a gente estava certo no final das contas, né? Na hora que saiu da Netflix, na hora que as informações vazaram e aconteceu. Então, a gente foi atacado o ano todo. E aí eu acho legal que o ano fechou com chave de ouro. Lembrando isso, a gente deu até um especial. E foi por conta disso. Porque tudo que a gente falou que ia acontecer, olha que bacana, aconteceu.
e é impressionante como a gente faz a leitura da postura das próprias pessoas que estão cuidando de Star Trek. Então a gente começou a falar sobre o site oficial de Star Trek bombardeando a série clássica, a gente começou a falar do Capitão Kirk, né, do William Shatner ficar menor no pôster, né? Você vê quantas coisas a gente falou antes de chegar no voo do Shatner que o site de Star Trek ignorou, que foi uma das coisas mais bizarras que a gente viu na história do mundo aí, né? Tipo, isso jamais deveria ter acontecido, que mostra o grau de fanatismo político aonde que pode levar um franchise, uma marca, e tudo isso, o público foi vindo junto com a gente. Quem tava nos acompanhando foi vendo a construção disso. Então, assim, é muito fácil a gente falar, ó, nós falamos isso, nós falamos aquilo outro. Por quê? Porque a gente foi fazendo a leitura do que estava acontecendo, sem ter papa na língua, entendeu? Se os caras de Star Trek estão sendo totalitários, apagando os posts, tirando dislike, fazendo o diabo, a gente tem que vir aqui e falar. A gente não pode falar, não, a gente gosta muito, então vamos... não fala que tá ruim, entendeu? Não existe isso. E isso que o Paulo está falando, se reflete também no próprio público que a gente estava citando aqui, que escuta e que nos acompanha, e na voz do público, porque tanto lá na live, na Frota Live da Nova Frota, e aqui também, a gente dá voz ao público. Claro que nem sempre a gente consegue ler todas as mensagens que aparecem no chat, mas a gente não apenas lê as mensagens, como a gente lê as mensagens, independente se aquela questão colocada lá no chat concorda com o que nós pensamos aqui ou não. Da mesma forma, lá na Nova Frota, às vezes eu estou sentando o pau também em Discovery, criticando o Discovery, alguém fala algo contrário ao que eu estou dizendo, a gente vai lá e lê. Ao contrário do que a gente observa muitas vezes em programas, que além de não se dar voz ao público, está no direito, cada um conduz o seu programa da forma que achar o correto, então não existe errado, não é que eles estejam errados, cada um conduza da forma como deve ser, o que daí sim eu critico e daí eu acho que é errado, quando você censura, inclusive, uma mensagem no chat. Daí é o problema. Quando você não quer dar voz ao público, não dê. É a sua condução. Mas censurar o que a pessoa está falando, daí eu vejo... E no Diário do Capitão a gente conseguiu colocar isso, né? Dar voz ao público, né? As pessoas mandam vídeo pra gente, né? A gente vem colocando aqui para elas, né? Não agora no programa de férias, né? Porque a gente tá de férias, né? Então a gente tá só gravando, editando e postando, né? E sobre isso, por exemplo, que vocês comentaram, aconteceu um fato histórico, um histórico entre o pessoal da humanidade, onde William Shatner foi para o espaço, se tornou o homem mais velho a ir ao espaço. Ele nada mais nada menos é que o Capitão Kirk, de Jornada nas Estrelas, e o mundo tentou apagar esse feito, você entendeu? E o pior de tudo, começou com Star Trek tentando apagar. Né? Até hoje, né? Isso foi um fato, uma notícia. Quando a gente comentou isso, né? Que é uma notícia do ano. Shatner foi ao espaço e Jornada nas Estrelas, né? Agora o SAI, quem tá tomando conta, né? Do processo artificial, tentou apagar como se isso não tivesse acontecido, né? E lembrando que você tá assistindo esse programa no dia 23, você já deve ter visto o documentário na Amazon Prime dele ter ido ao espaço e voltado. Queremos fazer um programa especial também sobre isso, né? Que vai contar toda essa trajetória dele ir e vir, né? E o mais legal, que no pôster oficial tá a Enterprise, né, original, com o Kirk, né, usando o uniforme original, né? Que foi uma notícia do ano que a gente vem sempre... Tá sempre nesse tema, né? As notícias acontecem e as pessoas pegam aquelas notícias e elas estão dentro de uma bolha tão grande, né, que elas modificam a notícia, né? Do tipo, né, falar que 80% das pessoas gostam de Star Trek, né? Sendo que ela precisou somar, né, o médio, né, médio e bom junto, né? Que é onde você não faz isso, né? Mas bem, então é mais isso que eu queria falar das notícias, é o mais retrospectiva, né? Perguntar. Mas só Thiago, uma coisa, eu acho que o que me assusta não é só isso tudo que tu falou, o que me assusta é a gente presenciar fãs, trekkers, pessoas que se chamam de trekkers, criticar a ida do Shatner ao espaço e politizar isso também, dizendo que isso é um absurdo pelo dinheiro investido, desmerecer. E isso para mim chegar ao ponto de falar, se fosse o Takei eu gostava. Por quê? Porque o Takei carrega uma bandeira, né? Tipo, não é só pra... É complicado demais, né? Aí eu ia perguntar para você... Não é preciso coragem para ir para o espaço, né?
Que nem, não é todo mundo que tem a coragem que o Shatner teve. Coragem mais ou menos, né? Porque a gente vê as caras dele nas filmagens, né? Ele tava com muito medo. Mas tem que ter coragem, velho. Tem que ter coragem, cara. Sim. Ser um vovozinho. Eu sei, eu tô. Não ter medo. Tem uma anedota que é legal, que fala do Napoleão, que um subordinado lá no Napoleão viu que ele tava com a perna tremendo e perguntou para ele: o que é isso? Daí ele falou: estou tremendo de medo. Então ele falou: mas como? Como? Você, imperador, com você com medo? Não deixe ninguém descobrir. Daí o Napoleão respondeu: se qualquer um aqui tivesse a metade do medo que eu estou sentindo, eu teria fugido há muito tempo. O medo é um dos instintos básicos aí. Mas eu acho que o mais divertido aí desse ano foi justamente isso. Porque a gente assistiu muita gente tentando nos calar, e quanto mais nos batem, mais a gente cresce. E acho que esse ficou o grande ensinamento aí do ano. Que muita gente que começou a acompanhar o Diário do Capitão esse ano, termina o ano aí quase como nossos amigos. Porque a gente considera já o pessoal do chat, que está sempre aí, toda quinta-feira, a gente já considera como os nossos amigos e tal. Então, eu acho que esse é um ponto muito positivo. A gente tentar reconstruir, mesmo nesse cenário de terra arrasada, o porquê Star Trek nos uniu. Acho que talvez seja esse talvez seja o ponto de autoelogio do Diário do Capitão, que seja mais divertido. Que a gente forma um trio aqui e que a gente se diverte ao mesmo tempo que a gente faz o programa. Não é aquela coisa engessada, né? A gente dá risada, fala coisa que surpreende um ou outro. Um depois fala que o outro, puta, vai derrubar a live, não sei o quê. No fundo, nós funcionamos como um trio meio Kiki, Spock e McCoy aqui, né? Então, assim, eu acho que trazer de volta esse tipo de amizade dentro do meio tracker talvez seja o grande legado que a gente pode deixar aí para quem está nos acompanhando e vai continuar nos acompanhando. Pode ir. Só um comentário, a questão de tentar nos calar, eu fico um pouco surpreso, porque vem muitas vezes essa tentativa de pessoas que são profissionais da área de comunicação. E eu vejo uma inocência aí, porque eu não sou da área de comunicação, mas eu imagino que qualquer pessoa da área de comunicação sabe que a melhor forma de tu aumentar a audiência é tu proibir a pessoa, ou tentar calar a pessoa. Quer vender um livro? Diz que é proibido aquele livro para você ver se não aumenta a vendagem. Mas sobre isso que vocês falaram, né? Que eu já esqueci, tá passando avião aqui e me fugiu da memória, né? Vamos lá, o que eu ia falar? Eu ia falar que... lembrei. O público. A gente, sem um público de casa com a gente não é nada, né? Pra gente estar nós três aqui, a gente precisa estar bem estabelecido. Nós três, é um grupo que está formado aqui, nós três, pra gente poder fazer esses programas, trazer notícias, porque muita gente acaba ficando um pouco bagunçado. Como eu já até falei com o Israel, para de trazer tanta gente na Frota Live. Tenta resumir o pergunta. Mas assim, o formato do programa surgiu num período de pandemia, né? Ele passou por várias transformações. Hoje ele tem esse formato que vocês acompanham, que ele se consolidou no período de 2021, né? Do jeito que a gente apresenta, com o público de casa, e que ele vai continuar mais forte nesse pós. Né, nesse pós-mundo loucura, né, agora no ano de 2022. Ele só foi possível porque a gente conseguiu fazer um entrosamento bacana entre nós três, junto com o público de casa. Porque é muito triste você ver canais que não tem esse entrosamento com o público. Você entendeu? E a gente quer aumentar esse entrosamento, no pessoal mandando vídeo, a gente está sempre preocupado em ler os comentários. Muitas vezes eu não consigo ler porque é muito botão para apertar aqui, né, para você controlar toda essa Rede Globo aqui de televisão. Mas assim... É difícil, mas eu tento sempre ler o pessoal. E então é fundamental essa participação. Então eu fico feliz que a gente está terminando o ano de 2021 bem entrosado com todo mundo, né? Não só nós três aqui, mas o público de casa também, que é fundamental, né? Tanto que até a gente até criou no final do ano, né, o Telegram do Diário do Capitão, onde as pessoas podem mandar seu vídeo para poder aumentar a sua participação aqui com a gente. Você falou que tentaram calar a gente. Eu comentei isso com o Navarro e com o Fernando na última vez que a gente se viu, né? Que gostam de falar que a gente não é jornalista, a gente não é roteirista, né? Que a gente não tem, como posso dizer assim, a gente não tem gabarito para falar. Mas, cara, eu trabalho com edição de vídeo. Já faz aí 5 anos que eu trabalho editando vídeo. E a pessoa esquece que você editar um vídeo, brother. Você tem que passar pela roteirização do vídeo, pela produção do vídeo, você entendeu? Depois pela própria edição, áudio, música, trilha sonora.
Eu falo, meu, pra fazer isso, eu estudei pra fazer isso. Então, assim, até me incomoda que eu vou sentar pra ver algum filme, algum seriado, eu fico pensando, pô, esse seriado tá mal editado. Esse seriado tá com a música, estourando demais, a música não tá combinando com o cenário. Me incomoda. Porque às vezes eu não consigo sentar só pra curtir o filme. Eu sento pra curtir o filme e eu começo a pensar tudo nisso. Eu fui ver o filme recentemente agora, que eu vi o filme da Cruella. Caraca, eu falei, caramba, essa trilha sonora, o cara não tava vendo o filme pra conciliar a trilha sonora do filme. Parece que a trilha sonora não faz parte. E tipo assim, por quê? Porque eu trabalho com isso. Então assim, quando a gente vem criticar aqui, a gente tem sim, né, uma base. Não é à toa que a gente não costuma errar aqui. E se a gente erra, o que a gente faz? A gente pede desculpa, né? Que acho que é o fundamental de todo mundo a gente vir e pedir desculpas. E perguntar pra vocês, qual foi a entrevista mais legal que a gente fez aqui no Diário do Capitão? Cara, Ó, difícil é difícil, difícil. mas eu vou falar quem ganhou aqui. Acho que vocês vão concordar comigo, vocês podem concordar comigo, senão eu derrubo vocês, não é brincadeira. Cara, a entrevista do Paulo Gustavo. Eu vou falar que foi a do Gustavo. Porque assim, nós passamos por várias entrevistas. Eu até abri aqui para eu poder falar. A gente trouxe o Fernando Afonso, a gente trouxe o Fernando Fernandes, né? A gente trouxe o Luiz Navarro, a gente trouxe outras participações. Mas, cara, entrevistar o Paulo Gustavo, cara, foram 2 horas na nossa entrevista. Virou um ótimo podcast. Eu tive ótimas avaliações depois. O que foi falado na live, acho que assim vai ser difícil a gente superar numa próxima live. E tanto que eu só tô até pegando alguém assim, né, pra gente superar essa live. Mas o Paulo Gustavo foi muito divertido em ter entrevistado eles. Acho que dá pra gente chegar nesse consenso, né? Eu concordo, não é tanto que foi melhor ou pior, todas foram ótimas. Eu acho que a do Paulo Gustavo foi a que gerou maior repercussão das coisas que foram ditas, mais polêmica, exato. Então, talvez a mais polêmica foram tanto que a gente brincou, né, durante a própria live, que a gente ia precisar do Fernando para nos tirar da cadeia, sabe? Então, a polemização só que não foi uma polêmica interessante, porque ela não foi sensacionalista. Foi uma polêmica porque muitas verdades foram ditas, e verdades que muitas pessoas pensam, mas têm medo de falar. E antes do Paulo, eu acho assim, a gente deixou o convidado muito à vontade, né? O convidado falou o que ele quis, entendeu? Não teve essa coisa de não fala isso, não fala aquilo. Falou o que ele quis. E acho que foi espontâneo e foi divertido exatamente por isso. Acho que até eu reassisti a entrevista do Paulo Gustavo, eu achei que ficou muito boa. Sim, mas isso é uma coisa que a gente sempre tenta trazer aqui, deixar a pessoa à vontade, né? Para ela falar, independente da nossa opinião, a gente pergunta, ela fala o que ela quer, ela pode discordar ou não discordar da gente, né? E só recapitulando aí, para você que está assistindo, se a gente quiser reassistir, essas entrevistas elas estão no formato podcast. Nós temos a entrevista do Luiz Navarro, que foi a nossa cobaia, então eu convido vocês lá a assistir. Nós entrevistamos aqui também, eu não participei dessa entrevista porque eu estava a trabalho, mas quem fez a entrevista com o Rusgo Garcia foram vocês dois, né, que também é uma ótima entrevista e foi em especial aí também do Dini, né, que a gente tem um ano de 2021, o Dini completou também seus 100 anos, né, completaria 100 anos, então a gente trouxe o Russo para poder falar disso. Aí a gente trouxe também o Fernando, trouxe o Fernando Fernandes, e depois o Paulo Gustavo, e já estamos preparando aí os nossos próximos entrevistados aqui, que eu pretendo deixar cada vez mais polêmico que o Planeta Diário, porque quanto mais polêmico a gente deixa, mais a audiência cresce, né? Isso foi um resultado que a gente viu em 2021, né? Quanto mais polêmico, mais audiência. Então vamos seguir o padrãozinho aí, sempre com o telefone do Fernando do lado, caso a polícia bata na minha porta. Cara, é isso aí. Eu acho que foi muito divertido, né? E eu acho que as entrevistas, eu acho que a maior qualidade das entrevistas é que elas saíram um pouco do senso comum, né? Não ficou só preso em Star Trek, nem nessas questões só de séries ou filmes. A gente abriu o leque aí para comportamento, para questões sociais, para visão de mundo. Tem tantas coisas interessantes que a gente acabou debatendo e que eu acho que talvez seja a grande qualidade do Diário do Capitão é justamente essa, é a gente ser livre, né? Talvez ser livre seja uma grande qualidade. Sim, falar o que a gente pensa, né? Lógico, respeitando sempre o outro, né? E também a opinião do outro, né? Porque você pode ter a sua opinião, eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião e eu tenho a minha opinião. Mas é isso.
Mas essa questão da opinião, Thiago, talvez seja o cerne de muitos problemas que nós temos hoje, porque as pessoas hoje têm uma grande dificuldade de compreender que quando eu discordo de algo, eu estou discordando do tema e não da pessoa em si. Né? Hoje, discordar de alguém se torna quase como um sinônimo de ataque ao outro. Enquanto as pessoas não pararem ou começarem a compreender que a gente está discutindo um tema, aqui eu posso discordar do Paulo, discordar do Thiago, a gente se pegar no pau discutindo sobre uma coisa, acabou, a gente vai tomar uma cerveja juntos, porque a gente está no debate, essa é a questão, e não a pessoa em si. Não se torna inimigo por discordar, né? Mas é incrível como existe uma dificuldade de eu acho que as pessoas, que também eu acho que no Brasil isso pouco acontece, né? Aulas de debate. É legal você debater. Você mesmo já contou, você mesmo já contou suas experiências de debate no bar, né? Eu já contei experiência também no particular para vocês de debate, onde a gente super discorda, super debate, mas não é por isso que eu não vou, né, que eu vou perder a amizade com você, né? Eu vou deixar de falar com você, né? Isso é uma coisa que a gente vê aconteceu muito esse ano, né? As pessoas elas evitam o debate. Né? E até uma coisa que o Fernando às vezes fica reclamando, o pessoal vem brigar comigo, vem brigar sobre programas meus, e as pessoas vão brigar com ele. Aí eu falo pro Fernando, você sabe por que a pessoa vai brigar com você? Ela não vem brigar comigo? Ou vai brigar com o Paulo? Ou com Israel? Porque a gente tem o culhão de querer puxar o debate, de não aceitar o que a pessoa fala, tipo, seus haters, não hater por quê? Nossa, o ano foi o ano do Paulo. O Paulo até passou a página do Tá Bom ao Vivo, não pra mim, mas ele compartilhou comigo, porque ele ficou, Thiago, acho que eu vou ser derrubado do YouTube pelo debate que eu tô gerando. Por quê? Porque a gente não é que a gente não aceita ou não coisa, porque a gente não fica quieto, a gente fala, não, tá bom, não, a gente fala, não, essa é a nossa opinião. Esse é o nosso lado. Você tem o seu lado? Não, beleza, o seu lado, mas o nosso é esse aqui também. E você não precisa ofender, mas muitas vezes o outro lado vem na ofensa, né? E a gente mesmo assim consegue reverter. E eu observei durante o ano pessoas se afastando porque ela não tem o fator de saber debater com a gente. A gente convida, a gente chama, mas a pessoa foge do debate. Isso é uma coisa que aconteceu durante esse ano, e eu espero que o ano de 2022 as pessoas voltem a querer debater com a gente, voltem a querer se aproximar, porque a gente está aqui aberto ao debate. A gente teve aqui um bate-papo super tranquilo, e lógico, que o Paulo quer falar. Fala aí, Paulo. Não, é que eu acho que esse ponto que você tocou é muito importante, né? Que tem muita gente que não quer debater porque acho que provavelmente não tem argumento, né? Porque eu acho que quando você tem embasamento e argumento, você pode ter qualquer tipo de debate. Mais uma vez agradeço aqui quando teve a live da Nova Frota, que o Heitor topou debater sobre Discovery defendendo, que foi muito enriquecedor. E acho que o debate ele é sempre enriquecedor. Mas o que eu acho é que as pessoas elas estão meio preocupadas em atacar umas às outras, né? E no final das contas a gente só quer conversar e chegar a um denominador comum, porque na verdade não existem donos da verdade, né? Eu acho que todo mundo tem a sua visão diferente, e provavelmente a verdade, ela ou mora numa dessas visões, ou mora em uma terceira visão. Então, assim, o mais interessante é sempre discutir as ideias e mostrar os pontos de vista e tentar chegar a um denominador comum, e não só se convencer um ou outro, mas mostrar o lado de cada um mesmo, e aceitando que o outro existe também. O que há uma dificuldade de aceitação de que o outro existe, né? Então é assim, não, o Discovery faz sucesso sim, são poucos os haters. E a gente sabe que não são poucos os haters. A gente sabe que na audiência de televisão o Discovery foi um fracasso em 2020, por exemplo, na TV aberta. Então assim, não adianta ficar negando os fatos, né? Acho que a gente pode trabalhar com ideias e com visões de mundo para tentar acrescentar um ao outro e não ficar nessa dicotomia burra, né? Mas para isso precisa de interesse de quem tem uma visão diferente. E o que aconteceu, todas as vezes que a gente tentou trazer pessoas com visões diferentes aqui, elas recusavam, ficavam desconfortáveis, falavam, não, com essa pessoa não. Então, sinceramente, cara, acho assim, se a pessoa tem medo de expressar a própria opinião porque tem medo da opinião do terceiro, aí acho que diz mais ela do que nós, né? Só exatamente para concluir, não me estender mais muito nesse assunto, quando se entra num debate, pelo menos isso é uma visão minha, tá?
Uma outra coisa que gera esse desconforto de muitas pessoas, porque a pessoa muitas vezes entra no debate achando que obrigatoriamente ela tem que convencer o outro da opinião dela. E não há necessidade. Um debate ele pode se prolongar durante muito tempo, ou até nunca terminar o debate sobre um determinado tema, onde cada um apresenta os seus argumentos, a sua opinião, opiniões opostas uma à outra, sem a necessidade de eu convencer. A gente pode, eventualmente, chegar num termo aqui de discussão entre nós três, onde cada um tem uma opinião diferente, nenhum convence o outro da opinião, da sua própria opinião, e tá ótimo. No programa seguinte, e assim em vários programas, a gente vai continuar debatendo esse tema sem a necessidade de convencimento. É o exercício do debate, é o exercício da argumentação, até o ponto em que eu posso ser convencido, posso convencer o outro, ou mesmo esgotar a minha argumentação, e ainda assim não ser convencido ou convencer. É o debate que vale, não o convencimento do outro. Então, já que a gente está chegando aqui no final do nosso programa, ao vivo, gravado, mas é gravado, Paulo, pode deixar seus recadinhos finais para o público de casa. Sigam a página do Tá Bom ao Vivo. Gostaria de deixar de novo uma mensagem aí de Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos. Que vocês passem esses momentos com as pessoas que vocês gostam, sua família, pais, filhos, enfim, o que for. Que 2022 seja muito positivo para todos nós. E é isso. Curtam lá a página do Tá Bom ao Vivo no Facebook. Continuem compartilhando, seguindo e curtindo aqui o Diário do Capitão. E é isso. Um abraço, Israel. Um abraço, Thiago. E feliz ano novo a todos. É isso aí, Israel, Natal. também, seus recadinhos finais. Da mesma forma, eu desejo um Feliz Natal a todos, um Feliz Ano Novo, que 2022 nós possamos nos encontrar presencialmente. Espero que 2022 ocorra a convenção da nova frota. Isso vai depender de muitos fatores ainda e podemos nos ver todos por lá. Curtem, compartilhem. O ano que vem a Frota Live provavelmente vai mudar de data, a gente está definindo isso ainda. E que a gente consiga cada vez mais dentro aqui do canal enriquecer os nossos debates com a participação do público, que realmente a cada momento e a cada live que a gente passa, temos notado que existe uma ligação maior, uma harmonia maior com esse grupo, e é um grupo também muito qualificado, porque as críticas e muitas opiniões que vocês colocam aí no chat tem enriquecido muito também as nossas discussões. É isso aí, falaram muito bem. Então, agradecer a vocês que nos acompanharam a gente aqui ao vivo, mesmo que a gente não está ao vivo hoje. Muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo que ajuda a gente bastante. Comente, porque em 2022 ainda tem muita coisa para acontecer. Agradecer ao ano de 2021 e a vocês aí de casa que nos acompanharam. É isso, senhoras e senhores. Feliz Natal para vocês, feliz Ano Novo e até a próxima.